Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é Estudos Militares e Política no Brasil. Para tanto, nós vamos nos basear na obra organizada por Celso Castro e Adriana Marques, cujo título é Pesquisando os Militares Brasileiros, Experiências de Cientistas Sociais. Com relação aos militares, na história brasileira, a gente vem dedicando vários programas de rádio. Essa temática é uma temática importante, não somente porque o governo agora do Brasil, 2020, é um governo de militares, por militares e paramilitares. O governo é francamente dos generais. Jair Bolsonaro é a ponta de lança de um esquema. Nada mais do que isso. Mas os militares, a ingerência militar ao longo da história brasileira não deveu-se exclusivamente ao processo de 64 e não deveu-se agora, não é? Nós temos uma longa tradição dos militares intervindo na política nacional, e essa longuíssima tradição vem desde o século XIX, ainda no período do Primeiro Império e do Segundo Império. Sobretudo a partir do Segundo Império, quando foi formulada uma política por um general de criação de uma identidade nacional, onde os elementos de estudo folclóricos, no qual ele se debruçava, serviram, entre outras coisas, para o início dessa formulação. Bem, nós temos o golpe da República. Vale ter sempre em perspectiva que tanto a independência brasileira quanto a República Brasileira foram golpes urdidos pela maçonaria. A maçonaria foi um dos grandes agentes desse processo, assumidamente, né? Evidentemente, nós temos personagens envolvidas em todos esses processos que não eram maçons, mas eram raros os casos. O que importa entender aqui é o seguinte: quando foi derrubada a monarquia, eu torno a falar sobre isso mais uma vez, a monarquia era um regime, é um Estado. Ele tem uma conformação, não é? Ele tem um corpo administrativo, institucional, jurídico, etc. O que vai acontecer? Com o advento da República, o Brasil é república somente no nome. O Brasil nunca foi uma república de fato. Aqueles indivíduos que depuseram a monarquia, quando deram por si, eles não tinham absolutamente nada para oferecer em troca à população brasileira. Não tinha bandeira, não tinha hino, não tinha símbolo, não tinha Estado, não tinha programa de governo, não tinha nada, né? Os estudos sobre isso são muito interessantes. Aqui eu volto a citar especificamente no que diz respeito a essa ausência completa de organização institucional, política, administrativa. Eu volto a esta obra do historiador José Murilo de Carvalho, A Formação das Almas, onde ele, entre outras coisas, ele estuda essa temática, que é no campo da cultura simbólica, né, onde a historiografia dialoga com a cultura simbólica. Com o passar do tempo, então veja, nós temos você derruba um regime
nominam outro regime, mas aquele regime, na verdade, não existe. Eles não têm absolutamente nada para oferecer em troca. O que nós temos? Nós temos, portanto, um grande caos que começa a se instalar, não é? Caos político, jurídico, administrativo, etc., simbólico, etc. Já havia começado, portanto, no período de Dom Pedro II, propostas militares para criar a ideia de uma identidade da pátria. Veja, isso é muito importante entender a grande diferença que começa a existir aqui, porque nenhuma monarquia constrói a ideia de identidade da pátria. Curioso, não? O monarca era o representante de Deus sobre a face da terra. Entretanto, não há, da parte das monarquias, nada semelhante ao que será feito nas repúblicas. Bem, então nós temos entre outras coisas, uma ausência, uma vacância de quadros políticos e administrativos confiáveis, porque você depôs o imperador. As forças políticas, portanto, que sustentavam, digamos, o império, foram destruídas, né? Foram fragmentadas, e em seu local entra uma outra estrutura. Acontece que essa estrutura que entrou, volto a repetir, não tinha nada para oferecer. Absolutamente nada, é uma gente completamente incompetente. Torno a frisar, a própria maçonaria americana e portuguesa, quando a maçonaria brasileira pede auxílio para os americanos, que já tinham feito a Revolução Americana, né? E auxílio para a maçonaria portuguesa, para dar o golpe de Estado da independência, a resposta que eles obtêm de ambas as maçonarias é que eles não teriam apoio. Porque a gente que estava aqui no Brasil não era séria. Então você veja que é exatamente esse é um dos aspectos fundamentais na dramaticidade desse quadro que a gente enfrenta, não é? Onde o Brasil é conduzido por uma elite absolutamente estúpida. Ora, uma vez que a República foi colocada como nome somente, onde você não tem nenhum projeto de nação, você tem uma ideologia que começa a ser desenhada sobre perspectivas revolucionárias, tendo as revoluções que aconteciam no mundo afora como pano de fundo e como desejo, e de concretude para implementar. Porque se você derruba o monarca, você tem que saber o que você vai fazer depois. Não é simplesmente derrubar por derrubar. Então esses indivíduos que derrubaram o império não tinham absolutamente nada para oferecer posteriormente ao povo brasileiro. E aqui começa a grande tragédia do Brasil. Ora, uma vez que a gente tem uma vacância de poder, o que vai acontecer? Os militares, sobretudo o exército, porque naquela altura, portanto, final do século XIX, início do século XX, nós não temos aeronáutica, né? A gente tem somente marinha e exército. A marinha sempre foi um grupamento de elite. Elite no sentido da nobreza. O exército era formado por gente do povo, era populacho. Então há uma disputa aqui política interna entre as próprias armas. Eu não vou entrar nisso aqui agora. De modo que foi o exército que foi construindo ao longo do tempo uma propaganda simbólica, fazendo associar à figura do exército, não é a figura da marinha e nem tampouco da aeronáutica, fazendo associar à figura do exército
a ideia de que o exército era a pátria. E desde que eles deram o golpe, o exército ou as forças armadas, que eles não podem mais desmembrar, mas a atuação é sempre majoritariamente do exército, o exército funciona como uma espécie de poder moderador. Né? Qual é o problema do poder moderador? Todo. O poder moderador é um poder acima dos poderes. Então, quando você transfere constitucionalmente, vamos dizer, a gente tem uma república, as Forças Armadas são uma das instituições da república, né? Onde essa instituição se sente avalizada, legalmente falando, para, quando lhe der na telha, ela promover golpes e revoluções e fechar as outras instituições da república, na verdade nós temos uma república dentro de uma república. Esse é o ponto, não é? Então, na verdade, o exército brasileiro funciona como a república invisível dentro do Brasil. Falando de outra forma, a gente fala sempre nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Quando o executivo resolve dar um golpe e fechar o Congresso e fechar o judiciário, você entende que é um golpe. Imagina se o judiciário resolve fechar o executivo e o legislativo. Isso configura golpe. Imagina se o legislativo resolve fechar o judiciário e o executivo. Isso configura golpe. Por que não configura golpe uma outra instituição da República e que não é eleita para exercer cargo público? Né? Por que o exército pode se sentir, as Forças Armadas podem se sentir no direito de destruir as outras instituições? E isso não configura golpe. É óbvio que é golpe. Então esse é o cenário, digamos assim, que o Brasil vem enfrentando, não é? Nós não temos uma república desenhada, nunca houve nenhum esforço, na verdade, dos governos de desenho de uma república. Os americanos, quando se fala nos Founding Fathers dos Estados Unidos, os Estados Unidos de fato foi fundado. Você reuniu uma série de indivíduos, e o Brasil e Portugal tinham indivíduos altamente gabaritados, que não deviam em nada em termos de intelectualidade, de proeminência intelectual, aos Founding Fathers americanos. Então, eles se desvencilharam da coroa britânica. Então, você tem que criar uma nação. Ora, a criação de uma nação demanda um projeto. Então, os americanos fizeram um dever de casa. Né? Não há comparação entre o que foi feito nos Estados Unidos. Estou dizendo que é bom ou mal. Estou dizendo o seguinte, foi criado. E veja, as instituições americanas funcionam. E a gente não vê nos Estados Unidos em nenhum momento nenhum militar fazendo os absurdos que os militares daqui fazem. É impensável um general americano ameaçar o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ameaçar qualquer ministro do Supremo americano. Ele vai preso na hora. Isso não existe. Certo? Aqui no Brasil, as coisas são absolutamente fantasmagóricas. As instituições não funcionam nunca. Sabe por quê? Elas foram montadas para não funcionar. Não há intenção nenhuma que elas funcionem. Não há união nenhuma na classe política brasileira junto com os militares. Eles só se unem para aplicar golpe, para roubar mais a nação, para expoliar. Para criar uma nação, não. Nunca se uniram. Né? Então, não pode ser o argumento de que o Brasil não tem intelectuais à altura. Claro que tem. Não se trata disso, não. Né? O Brasil é dirigido por uma oligarquia bandida, desde o século XIX. Né? Então, para relembrar mais uma vez isso que eu venho falando ao longo de vários programas, os militares brasileiros,
o exército sobretudo, uma vez que você não tem república, eles perceberam essa vacância e devagar eles foram construindo para eles próprios uma propaganda simbólica, sistemática, de construção da imagem deles, de identificação da imagem deles com a imagem da pátria. E mais, eles foram reforçando simbolicamente a mensagem de que somente eles, militares, são puros, limpos, honestos, éticos e competentes. E que todos os civis são o seu inverso, são impuros, desonestos, incompetentes, corruptos e os responsáveis pelo patrimonialismo histórico. Essa propaganda, ela vem desde o início do século XX. Portanto, nós estamos falando de mais de um século de propaganda. Na década de 30, um revolucionário mequetrefe, chamado Góes Monteiro, ligado àquele movimento tenentista que saiu do sul do Brasil, que acabou levando Getúlio Vargas ao poder em 1930, na década de 30, Góes Monteiro, quando Getúlio assume, é alçado a general do dia para a noite, e ele concebe uma teoria chamada Doutrina de Segurança Nacional. Muito bem. Essa doutrina de segurança nacional é uma das coisas mais perversas que alguém já pode ter escrito. Então veja, já havia, antes do Góes Monteiro, uma propaganda sistemática por parte do Exército de identificar o Exército com a República. O Exército como um poder moderador, o Exército como o salvador da pátria, o Exército como uma instituição quase que divina, religiosa, cujo grau de pureza é incontestável. Bem, o Góes Monteiro, na década de 30, já pega isto que já está em construção e formula a doutrina onde o Exército tem que ter um papel sempre ativo na política nacional, política partidária. Ele tem uma frase, inclusive, absolutamente emblemática, em que ele fala que é o Exército que tem que entrar na política, não é a política que vai entrar nos quartéis. Essa doutrina de segurança nacional, entre outras coisas, reforça ou transfere definitivamente, quer dizer, os militares transferem para eles mesmos, asseguram eles mesmos a ideia de poder moderador. Portanto, de que eles não funcionam como uma mera instituição da República. Eles são a República. E essa doutrina tem duas coisas absolutamente malignas. Ela tem uma ideia de anomia e ela tem uma ideia de inimigo e de elite política. Não é? Sob a ideia de inimigo político, qualquer indivíduo que contrarie qualquer versão militar pode ser batizado como político, como inimigo. E nesse aspecto, os militares têm o direito de abater o indivíduo. A verdadeira história brasileira, ela é muito diferente daquilo que nós possamos pensar. Ela é uma história criminosa, absolutamente sanguinolenta. Ela é repleta de guerras e revoluções. Bem, então, essa ideia de que se o país estiver sobre um determinado caos, a palavra é anomia. O Mourão usa muito essa palavra. Anomia significa caos. Quando eles começam a falar que o cenário está com anomia,
vem golpe por aí, né? Porque eles começam a sinalizar que existe um caos, um conflito qualquer, e resolvem intervir. Você pode falar, mas isso é bom. Não, isso é péssimo. Em nenhum lugar civilizado do mundo o exército fica intervindo o tempo inteiro, ou intervém, na política nacional. Política é lugar de civil. Ah, mas e a corrupção? Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Os Estados Unidos é um país altamente corrupto, certo? O judiciário que se encarregue. Então tem que haver instituições fortes, não é? Para dar conta das mazelas humanas. Ora, mas o que está em pauta na história brasileira? Por que a história brasileira é esse caos? Por que o Brasil não vai para frente? Entre outras coisas, porque nós temos uma instabilidade institucional absurda. E o José Murilo de Carvalho, já falei isso e torno a repetir, fala adequadamente, lapidarmente, que o exército é o maior poder desestabilizador da história da República. E é mesmo. Né? Portanto, a partir do momento que a gente tem um componente de interferência contínua na política, a política brasileira não consegue amadurecer. Não é? Ela não consegue criar quadros responsáveis. E, ao mesmo tempo, a política fica sempre em xeque. Porque, dependendo do que os celerados dos militares pensarem, eles mandam prender todo mundo. Civil, jornalista, padre, quem der na telha deles. Vamos lembrar do massacre de Canudos, hein? O exército brasileiro não deixou uma pessoa viva. Ele matou homens, mulheres, velhos, crianças, cachorros, animais, não sobrou nada. O brasileiro está muito enganado no que diz respeito ao exército brasileiro, às forças armadas brasileiras. Elas são extremamente perigosas, altamente letais, extremamente corruptas. E mais, essa equipe, essa súcia de botina, eles ocultam todos os documentos. Eles não abrem a documentação deles para os civis. Por quê? As Forças Armadas do mundo inteiro abrem a sua documentação, exceto em países totalitários, né? Por que a gente não tem registro aqui? Por que a gente não tem uma geração de pesquisadores que pesquise a ingerência militar dentro da história política brasileira? Os outros países têm. Não é? Então, essa propaganda em cima deles mesmos, que tem mais de 100 anos, foi uma propaganda tão bem sucedida, de que somente os políticos são corruptos e que eles são a pureza pura, que com o tempo a população, você pensa assim, está com problema no Congresso Nacional. A população não pensa em cobrar do Congresso, não. Ela pensa em clamar pela voz dos militares, pelo braço forte, a mão amiga. Outro dia o general Pujol veio falar essa bobagem de novo em rede nacional. O braço forte, mão amiga, vai estar aí para quem? Ninguém precisa de golpe mais, não. O braço forte, mão amiga contra o coronavírus ou contra a política? O Brasil só vai ter jeito, economicamente, politicamente, culturalmente, quando eles forem submetidos, os militares, ao poder civil, como é nos Estados Unidos, como é em qualquer lugar do mundo que tem democracia. Isso é tão óbvio de ser entendido, evidentemente. Ora, qual é o perigo de você ter uma força armada politizada? É exatamente o que eles têm. São os donos dos tanques, das balas, dos aviões, dos navios. É um poder de intimidação, é um poder bélico, é um poder de morte aterrorizante. Quem é que vai peitar isso? É óbvio que a população fica com medo.
É óbvio que os intelectuais e os políticos ficam com medo, não é? Agora, isso tudo só pode ser feito porque não há instituição no Brasil que funcione institucionalmente. Vejam, saindo do âmbito do Exército, eu ainda não entrei no livro, hein? Estou fazendo um preâmbulo aqui, esse preâmbulo já está grande. Saindo do âmbito do Exército, nós temos, quando a gente olha para o Congresso Nacional, para os indivíduos que ocupam os cargos de presidência da República, para os ministros de Estado, para o presidente da Câmara e do Senado, para o presidente do Supremo, os ministros do Supremo, a bandalha que a gente vê da falta de respeito à liturgia do cargo, nos três poderes da República e no Exército, não é? É um efeito colateral direto, não é um efeito colateral, não, é um efeito direto de você não ter instituições de Estado sólidas. Tá? Qual é o problema de instituição de Estado sólida? A nação precisa de instituições de Estado. Se você não tem instituição de Estado, não há Estado. É simples assim. Certo? Vou dar um exemplo. Algum tempo atrás, há uns 3 anos atrás, se não me falha a memória, foi na Dinamarca, não sei se foi o primeiro-ministro, alguém, acho que foi o primeiro-ministro, sim. Se não foi na Dinamarca, eu estou errado, mas foi um caso assim que aconteceu na Europa. O indivíduo foi descoberto que ele havia, preste atenção, favorecido um grupo favorável a ele em 10 mil euros. 10 mil euros é troco de gari no Brasil, na corrupção, né? O sujeito renunciou imediatamente. Você fala, é porque eles são mais evoluídos do que o brasileiro? Eles têm mais espiritualidade? Têm mais moral? Não. É outra coisa. Passa pelo senso do dever e do reconhecimento absoluto do que significa o peso de uma instituição. Porque quando você tem um indivíduo que é o chefe daquele poder, e aquele chefe que exerce o poder, né? Porque o João das Couves, ministro do país tal, ele está primeiro-ministro. Portanto, o poder que lhe é inerente é referente ao cargo, não é a pessoa dele. De modo que, se no exercício daquele poder ele fizer qualquer coisa, tiver qualquer ato que comprometa a estabilidade do poder, não é do cargo, é do poder, ele é defenestrado. A Europa passou por guerras enormes, contínuas, uns séculos de guerra. O europeu entende muito bem a tragédia que pode significar uma instabilidade institucional. O Japão também. Você não vê, por exemplo, que é uma monarquia. Independentemente de ser uma monarquia, uma república, um parlamentarismo, não faz a menor diferença. O que está em voga aqui é o peso da instituição. Não é? Então, o Donald Trump, com todas as barafundas e o populismo ordinário e barato que ele encabeça, ele não ousa atentar contra a instituição da presidência da República Americana.
vai lá, fala umas coisas, uns desaforos, mas não funciona assim não. Sabe por quê? Porque se as instituições não funcionam, nada funciona. Então a tragédia brasileira, ela vem desde o século XIX. Porque não há instituição. E os indivíduos que tocam as instituições não se dão ao respeito no exercício da função do qual eles estão investidos. Eu vou dar um outro exemplo recente. Assim que esse presidente miliciano foi eleito, e na altura eu fiz um post sobre isso, uma das primeiras coisas que aquela ignorante daquela mulher dele fez foi tentar tirar do palácio, o palácio presidencial, onde o presidente da República mora. Tem 2 palácios para o presidente em Brasília, o Alvorada e o Planalto, certo? O Palácio da Alvorada é onde ele trabalha. O Planalto é onde ele mora. Muito bem. A residência oficial do presidente da República, ela tem uma parte privada, portanto é a residência da família, que está ocupando o palácio naquele momento, e ela tem uma parte pública. A Casa Branca americana é a mesma coisa. O presidente mora numa ala da Casa Branca e ele trabalha numa outra ala da Casa Branca. A rainha da Inglaterra também. Tá? Então, toda residência oficial, ela tem uma ala de residência e ela tem uma ala pública. O que essa ignorante dessa Michele Bolsonaro fez? Ignorante, abusada, pretensiosa. Essa ignorante quis tirar da ala pública do palácio, que é um museu, os quadros dos pintores e as esculturas que faziam menção aos orixás brasileiros, aos índios brasileiros, porque ela é evangélica e ela não queria quadro daquele teor. Veja que ponto chegou o Brasil. Vamos lá. Pergunta em algum momento se a mulher do Donald Trump atual ousaria chegar na ala pública ou mesmo na ala privada da Casa Branca e dizer que vai tirar o quadro X ou Y porque vai contra a religião dela. A mulher é presa. É preciso entender o seguinte: o Palácio Residencial, a Casa Branca, a Casa Rosada, eles são museus. Ali estão contidas as peças onde o chefe de Estado, naquele momento, ganha de outro chefe de Estado. Não satisfeito com isso, recentemente, essa mesma ignorante protagonizou uma outra pataquada nesse nível, aliás, infinitas vezes pior, que não chegou a ser concretizado porque houve uma gritaria generalizada. Ora, o que é um museu? Meu Deus do céu, um museu é um museu. Ele tem curadoria, as peças estão catalogadas. Nem a rainha da Inglaterra pode chegar e falar que quer mudar o palácio de Buckingham. Ela não interfere na curadoria do palácio, na direção do palácio. Aquilo é um museu. Ela mora dentro do museu. O museu tem regras. Ele é uma instituição. Então o governante não pode fazer o que ele quiser e bem entender. Com o palácio, com o carro, com o quadro, com nada. Para ele fazer alguma reforma, ele tem que ter autorização. Para ele mudar uma peça, ele tem que ter autorização. Então, essa ignorante, recentemente, quis desmontar parte da biblioteca da Presidência da República. O crime foi maior.
Porque nessa biblioteca da Presidência da República estão contidos, catalogados, documentados, os documentos relativos a todos os presidentes da República Brasileira. Portanto, ali está toda a história da República. A mulher, para criar um gabinete, para ela trabalhar, sabe-se lá para fazer o quê, resolveu se instalar dentro da biblioteca da Presidente da República. Novamente, eu chamo a atenção para, sinceramente, me faltam palavras para descrever o caso do Brasil. O caso do Brasil é um negócio muito sério. Muito sério. Né? Ela pode fazer. Não, ela não pode fazer o que ela quiser. Primeiro que ela não foi eleita, e segundo que ela é a primeira-dama, ela não tem cargo nenhum aqui. Segundo que nós estamos falando de uma instituição da República. Né? Quer ver um outro problema? Há poucos dias atrás, o miliciano presidencial, em mais uma das suas bravatas, apareceu nos jardins do palácio, mandando aquela mensagem da cloroquina, mentirosa, diga-se por passagem. O Hospital Albert Einstein o desmentiu, lançou uma nota desmentindo ele. Fez um vídeo mambembe, onde apareceu a fotografia. Tinha mais gente, evidentemente, que alguém fotografou. Onde estavam os 3 filhos milicianos, gravando junto com ele aquela pataquada. Um dos milicianos, o sujeito estava de presidente da República, apareceu de short. Um dos filhos milicianos estava sem camisa. Novamente eu faço a pergunta: em que lugar do mundo vocês já viram um chefe de Estado aparecer nas condições de mulambo que esse homem tem se apresentado à população nacional? Ao contrário do que se possa pensar, isso não é uma simplicidade, não é também uma tosquice. É uma mensagem muito clara de que ele não está nem aí para a instituição da República. E que o projeto é destruir a instituição da República. Que esse é o projeto militar. É criar uma nova república onde eles, militares, comandarão todos os civis em conluio com uma elite bancária financeira. Esse é o projeto do Golbery do Couto Silva, que é tributário, é derivado. Golbery era discípulo do Góes Monteiro, da doutrina de segurança nacional. Então, o que está acontecendo agora com o Brasil não é resultado somente do antipetismo. Tá? Uma coisa é a eleição do Jair Bolsonaro. O que propiciou em grande medida a eleição desse homem foi o antipetismo. E torno a dizer mais uma vez, o PT é um partido que foi criado pelos militares. Mas os militares não são de direita? Tanto o Lula quanto o PT são obras da igreja, dos bancos e dos militares. A troco do que os militares querem criar um partido de esquerda quando eles não estão no poder? Uma das funções, um dos objetivos pelos quais o PT foi criado, ele foi criado para controlar toda a esquerda nacional. Então por que você quer uma esquerda que tem o objetivo de reunir toda a outra esquerda e controlar a outra esquerda? Então preste atenção no que eu vou te falar agora. Há 2 linhas de esquerda dentro do Brasil que são antagônicas, praticamente inimigas, historicamente falando. Uma é a linha da esquerda maçônica, socialista. O socialismo é algo muito pior do que o comunismo. Aliás, o Marx deixa isso muito claro, porque ele fala que para chegar
ao verdadeiro governo que ele tenciona, né, é preciso passar pelo capitalismo. E depois vem a fase socialista. O capitalismo é uma passagem na visão dele. Então, mesmo o marxismo almeja o socialismo. Então, veja, nós temos duas frentes antagônicas que disputam o poder. Uma frente é a frente do socialismo maçônico, militar, e outra frente é a frente marxista-leninista, a grosso modo, né? Os militares brasileiros são a verdadeira esquerda, a esquerda mais letal. A outra esquerda, eles usam como bode expiatório. Os militares brasileiros nunca foram de direita. Aliás, direita é uma coisa que não existe no Brasil. Isso é muito simples de ser constatado. Mas é simples mesmo. Primeiro, a gente precisaria definir o que é direita, não é, politicamente falando. Qual é a linha? Segundo, verificar a legenda, o estatuto dos partidos políticos e estudar os programas, os governos que se montaram da presidência da República. Quais foram os governos presidenciais do Brasil desde o início do século XX que foram de esquerda? Consabidamente esquerda, ou pelo menos chamado de esquerda, né? Exceto o Lula e o Fernando Henrique, que já são dois tipos de esquerda muito estranha, não é? O Lula é uma esquerda fabricada e o Fernando Henrique é uma esquerda fabiana, portanto ligada aos bancos internacionais. Esse é o ponto. O fabianismo é ligado aos bancos. Portanto, ao suprassumo do capitalismo, né? Sistema financeiro. Você poderia pensar, você está redondamente enganado, sistema financeiro internacional não tem nada a ver com capitalismo, nem com economia. Agora, esse coronavírus está mostrando várias coisas. Uma das coisas é o seguinte: economia é aquilo que o ser humano trabalha e produz. Isso é economia, isso é capitalismo. Sistema financeiro internacional é quando você vive de especulação em bolsa. Os ricos estão em polvorosa do Brasil e do mundo, porque se não tiver gente trabalhando, eles não podem especular. Então, na verdade, o sistema financeiro internacional é um sanguessuga do capitalismo. Ele não só é um sanguessuga, ele é a antítese de qualquer proposta capitalista. Então, o que nós temos agora, dentro da política nacional agora, é exatamente a mesma continuidade deste projeto do século XIX, que foi se aprofundando, não é? Mas mantém a sua linha, digamos, o seu esqueleto intacto. Que esqueleto é este? É o projeto de transformar as Forças Armadas brasileiras na grande elite política brasileira, onde todos os civis estarão submetidos a eles. Se essa gente fosse tão competente, que a história do Brasil sempre ficou na mão deles. Há mais de 130 anos está na mão deles. Eles não conseguiram apresentar em mais de um século nenhum desenvolvimento interessante para a história brasileira. Muito pelo contrário, o Brasil só decaiu.
o Brasil cada vez mais vai para o limbo, vai para a lama, vai para o buraco. Então você, caro ouvinte, que acha que militar é a solução aonde? É a solução em República Bananeira. É a solução em governo golpista. O país está com dificuldades, os civis que adquiram maturidade resolvam os problemas entre eles mesmos e comecem a apresentar soluções para os problemas civis. Essa é a saída. O Brasil precisa de maturidade política. O Brasil precisa de maturidade cultural. O Brasil precisa de maturidade intelectual. E nada disto virá enquanto os militares continuarem intervindo full time na política a partir do momento que eles dizem que o país está em anomia. Eles mentem que tem uma crise e a partir daquela mentira que eles lançam, eles mentem o tempo inteiro. Então preste atenção, quais são os militares aos quais eu estou me referindo? Eu já fiz várias distinções disso ao longo de vários programas. Eu estou falando dos militares do Partido Fardado, que não é um partido político oficial, ele não está submetido ao escrutínio da população pública. Eles são tão perigosos a esse ponto, mas eles atuam como um partido político dentro da política, sem se submeter ao jogo da política e à pressão política, e à exposição da política, e às críticas que os políticos recebem. O Brasil literalmente dorme com um inimigo, desde 1822. A partir de 1889, o inimigo de fato é o dono do quarto, onde você, eu, todos nós, a cama é nossa. E eles estão dormindo conosco. Há de chegar um momento em que o Brasil haverá de ter uma maturidade para colocar esse inimigo no lugar deles, dentro dos quartéis. Política é vida de civil, não é vida de militar. Bem, acabou que essa apresentação aqui foi enorme, foi grande, mas acho que fundamental. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos ter 2 programas relativos a esse tema. Na semana que vem, eu falo sobre essa geração de cientistas sociais. Né? Vou citar os nomes dos cientistas sociais que vão estudar a história militar do Brasil. E por que nós não temos uma geração muito proeminente, historicamente falando? Né? É fundamental entender também esses dados. Lembrando sempre que todo programa de rádio ele tem um tempo, né, curto, de modo que a gente pode desenvolver uma linha de raciocínio. Mas essa linha não está encerrada em si mesma e não se propõe a concluir nada, certo? Portanto, ela não é a dona da verdade. Ela é um momento de reflexão. Nada além disso. Bem, nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem.